Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro Caminho para a Iniciação, mais um sábado, né, de troca de ideias, de conversa, né? E sempre lembrando que esse encontro que nós temos, Caminho para a Iniciação, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, o encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades, né? Qual é a base? A doutrina secreta de Helena Blavatsky, né, na atualidade, né, e do nosso amado mestre, professor Henrique José de Souza, da Sociedade Brasileira de Eubiose, né, com todos os ensinamentos de todos os grandes mestres e instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. Então, o objetivo nosso aqui nesse encontro é dar uma síntese de todo esse conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Quer dizer, aqueles que nunca ouviram falar ou estão ouvindo pelas primeiras vezes, evidentemente, serem estimulados para penetrarem nesse caminho, né? Mas, além disso, o encontro visa também propiciar aos participantes que já estejam no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria inicial das idades. A sabedoria iniciática das idades é assim. A gente vai refletindo, repensando, reanalisando, e novos conceitos a gente vai assimilando, novos horizontes vão se mostrando, né? E, de maneira agora bastante objetiva, né, a outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era da Aquários. Nós estamos passando por um momento muito importante de transformação da humanidade, né, na Era de Aquários, né? E o nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, nos informou e nos informa, né, através dos seus ensinamentos, que o Brasil é justamente o celeiro, é a base, né? A base para a formação de uma nova civilização. E que essa nova civilização, pela raça ariana, né, deverá atingir um estágio bastante avantajado no ano 3005. Não é o final, mas vai ser um momento bastante significado na evolução da humanidade no ano 3005, a tal ponto que o nosso mestre diz que Agartha virá para a face da Terra. Veja ver que coisa importante, né? Tudo bem? Então, são informações importantíssimas para todos aqueles que querem se dedicar ao estudo da filosofia iniciática das idades. E quem quiser fazer o caminho da iniciação, então, o que deve fazer? Entrar numa escola iniciática. E nós sugerimos, então, que a pessoa adira, faça a sua inscrição na Sociedade Brasileira de Eubiose. A Sociedade Brasileira de Eubiose segue rigidamente os princípios da filosofia iniciática das idades, a sabedoria transcendental cósmica. Então, o que o interessado pode seguir o caminho da iniciação deve fazer? Deve se inscrever num curso inicial chamado Grau Peregrino, na Eubiose, né? Então, ele, na sua cidade, ele deve localizar um departamento, ou na sua cidade, ou próximo da sua cidade, ou em outra cidade do Brasil inteiro. Até hoje, nós estamos passando por essa fase da internet, né? Do curso ser feito de maneira remota, né? Então, fazia sua inscrição no grau peregrino. Depois do grau peregrino, que é o primeiro grau, tem mais 4 graus, perfazendo no total 5 graus. Fazendo esses 5 graus, então a pessoa tem a possibilidade de se filiar definitivamente à Sociedade Brasileira de Eubiose como membro efetivo, fazendo parte do que é chamado a série interna. Estando na série interna, ele pode ler todas as revelações do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza,
ter acesso a todo o material de estudo, né, de oculto, participar de ritualísticas, assim, de todos os eventos proporcionados para a sociedade e pela Sociedade Brasileira de Eubiose. Nós estamos passando agora um momento delicado da história da humanidade, né, em que houve um recolhimento natural devido à situação atual, né? Mas o que a gente vê agora, normalmente, nós estamos aí atingindo um patamar em que as coisas vão se resolvendo, né? Já estamos tendo aí um princípio de liberação, com bastante cuidado, inteligência, né? E a própria Eubiose está retornando às suas atividades presenciais, a pouco e pouco, e em 2022, com certeza, nós estaremos já restabelecidas as atividades presenciais. Então, são as informações que eu queria dar para os nossos irmãos de início, né? E sempre lembrando aqui que eu publiquei aqui no ano 2020 esse livro, A Aurora dos Deuses no Braço de Órion, né? Então, ele pode ser adquirido, tem na vinheta do programa tem indicação de como pode ser adquirido, e eu posso citar aqui, através da internet, pode ser adquirido através do Conselho de Estudos e Publicações, CEP. É só mandar um e-mail para cep@eubiose.com.br. Ou então, no departamento Moca, Rua Conde de Pratos 988, Cambuci, às quintas-feiras, das 10 às 16 horas, falar com o senhor José Aparecido. Na vinheta tem toda a indicação. Tudo bem. Então, nós vamos continuar aqui com o nosso trabalho, né, de estudos, e muito importante a respeito de todos esses assuntos de enorme importância, né? Deixa eu ver aqui, a presença, se tem uma pessoa aqui que deve estar presente. Existe uma irmã nossa que fez uma pergunta, então, se ela estivesse presente no momento, eu já começaria o trabalho respondendo a pergunta dessa pessoa. Mas ela não está presente, eu estou vendo na lista, não está presente. Então, nós vamos continuar o nosso trabalho, né? Até que a pessoa apareça ou numa outra oportunidade, né? Mas nós não vamos deixar de responder. Aliás, é um trabalho somente sobre as paramitas. Paramitas, que ela fez uma pergunta, né? Que é um texto, é um assunto de natureza do budismo, né? Muito importante. Mas nós, proximamente, vamos dar uma síntese justamente desse estudo sobre as paramitas, mas já está planejado e uma reunião nossa, um encontro, para estudarmos especificamente sobre as paramitas, que é de uma enorme importância justamente no estudo da filosofia transcendental cósmica. Tudo bem? Então, nós vamos continuar com o nosso tema, né? E estamos investigando aqui justamente os estudos realizados e os ensinamentos trazidos a nós pela nossa mestra Helena Petrovna Blavatsky, né, no século XIX, né? Então, terminamos o nosso encontro falando sobre Hermès Trismegisto, ela faz uma série de afirmações, né? Então, nós vamos continuar nessa linha, né? Muito importante, né? Apenas fazendo um ligeiro retrospecto rapidinho sobre o que ela tinha, nós abordamos na última apresentação, né? Sobre o Trismegisto, né? Então, HPB diz que na fala de Trismegisto, ele diz o seguinte: a realidade, filho meu, não é deste mundo nem pode sê-lo. Nada é real sobre a terra, só existem aparências. Ele, o homem, não é real, filho meu, como homem. O real consiste unicamente no real e permanece sendo o que é. O homem é transitório e, portanto, não é real. Não é mais que aparência. É aparência, é a suprema ilusão. Então, um discípulo dele, né, Tátios, pergunta então, meu pai, não são reais os corpos celestes, porque também variam? Aí Trismegisto, Hermès Trismegisto responde: o que está sujeito ao nascimento e à transformação não é real. Há neles uma certa falsidade,
porque são também variáveis, os corpos celestes. Veja bem que interessante, né? Aí o discípulo Tátios fala, então, o que é, então, ó meu pai, a realidade primordial? O que é a realidade primordial? Ele pergunta para Trismegisto, conforme HPB, né? E Trismegisto, então, diz, quem é único é só, ó Tátios, quem? O que não é feito de matéria, nem está em corpo algum. Quem não tem cor, nem forma, nem muda, nem transmitido, mas que sempre é. Então, essa é a base do Hermes Trismegisto nos falando. Ele está falando sobre o quê? Sobre o eterno, né? Sobre o tate, né? Sobre o aquilo, ah, que nem é consciência, nós nem sabemos o que é, mas é algo que está acima do nosso entendimento. Mas, fundamentalmente, conforme a HPB nos ensinou, através das revelações que ela nos trouxe dos grandes mestres, né, no século XIX, o tate, o aquilo, o eterno, ele é e não é ao mesmo tempo. Ele é a raiz de tudo. Ele é e não é ao mesmo tempo. Esse é o maior mistério que existe no nosso universo. O nosso universo, que nós falamos de maneira bastante sintética, é o nosso sistema solar. Mas é claro que esse mistério, por dedução, a gente sabe que não é um mistério só do sistema solar, é um mistério de todos os sistemas solares que possam existir na eternidade, pelo espaço afora. Né? Então, isso aí é muito importante. Agora, o que está inteiramente isso que nós estamos falando, né? Está inteiramente conforme ao ensinamento vedantino. A ideia principal está oculta. E muitas são as passagens dos fragmentos herméticos que pertencem à doutrina secreta. Olha só, o que a HPB fala, né? E muitas passagens que estão lá nos fragmentos da doutrina secreta de Hermes Trismegisto constam justamente do corpo didático, do corpo do conhecimento da doutrina secreta. Olha que importante, né? Esta última, né, a doutrina secreta, né, ensina que todo o universo é regido por forças e poderes inteligentes e semi-inteligentes, como desde o início o assinalamos. A teologia cristã admite e até impõe semelhante crença, mas estabelece uma divisão arbitrária entre esses poderes, chamando-os de anjos e demônios. Então, a teologia sempre faz essa divisão, né? Dentro da esfera celeste, né? Dentro do contexto universal, entre os anjos e os demônios. É a questão da polaridade que nós devemos entender na sua verdadeira essência. Né? A ciência nega a existência de ambos. Assim, então, HPB fala, a ciência nega a existência das... Que ciência? Não é a ciência iniciática, a ciência acadêmica, a ciência humana, essa ciência acadêmica. A ciência acadêmica nega a existência de ambos, os anjos e os demônios, e ridiculariza a ideia. O positivismo, né? Principalmente o positivismo. Né? Os espiritistas, os espíritas, creem nos espíritos mortos, não admitindo, além desses, nenhuma outra espécie ou classe de seres invisíveis. Isso conforme a HPB, estou seguindo a linha de HPB. Os ocultistas e os cabalistas são, portanto, os únicos intérpretes racionais das antigas tradições, que agora culminaram na fé dogmática de uns e na negativa não menos dogmática de outros. Isso sempre acontece, né? Nós temos o conhecimento iniciado das idades, né? Justamente a doutrina secreta, mas quando passa para o domínio público, aí entra uma série de circunstâncias que acabam caindo na fé dogmática, né? E na negação dos conhecimentos básicos. Né? Porque ambos os lados, a fé e a incredulidade, não abrangem senão um modesto ângulo dos horizontes infinitos das manifestações espirituais e físicas. E ambos têm razão, cada qual em seu restrito ponto de vista, mas deixam de tê-la quando julgam poder circunscrever o todo dentro dos seus próprios acanhados limites especiais, porque jamais o conseguirão. Sob esse aspecto, a ciência, a teologia e até mesmo o espiritismo não denotam mais sabedoria do que avestruz. Isso aí a
Isso é a parte. Isso a HPB falava no século XIX, veja, século XIX, né? E até mesmo o espiritismo não denotam mais sabedoria ou quando esconde a cabeça na areia dos seus pés, julgando que nada mais existe além do seu próprio ponto de observação e da reduzida área ocupada pela sua obtusa cabeça. Quer dizer, a HPP faz no século XIX, há mais sempre 30 e tantos anos. Ela faz essa observação. É claro que devemos sempre ressaltar, para o bem da verdade, que o espiritismo foi a base inicial do desenvolvimento da doutrina secreta, né? Allan Kardec veio, lançou seu livro, né? E outros livros, vários, né? Vários livros, né? Fez todos aqueles estudos. Os estudos Allan Kardec feitos sobre a égide da lei superior, né? Ele foi secundado, ele foi ajudado por seres de enorme hierarquia, justamente para abrir uma porta de acesso da humanidade para a doutrina secreta. Então, e é claro, como tudo evolui, o próprio espiritismo também vai evoluindo com o tempo, vai evoluindo, né? Ele vai evoluindo, e é claro que tudo que concernente à consciência humana sofre um processo de evolução, né? Então, isso acontece também com o espiritismo, e é realmente uma linha magnífica, hoje, atualmente, no Brasil, uma linha magnífica de atuação dos nossos irmãos espíritas, né? Aqui nós devemos uma grande mensagem de luz, paz e amor, né? Como as únicas obras que atualmente existem sobre o assunto, ora examinado ao alcance do profano, pertencente às raças civilizadas do Ocidente, são os livros, ou melhor, os fragmentos herméticos já mencionados. Nós podemos, no presente caso, compará-los com os ensinamentos da filosofia esotérica. E como o HPB falou, o HPB fala isso, né? Citar outras obras com o mesmo objetivo seria inútil, pois que o público nada sabe acerca dos livros caldeus, que traduzidos para o árabe se acham em mãos de alguns iniciados sufis. Isso, veja bem que isso aí é um conhecimento muito antigo, né? Já passando pela Caldeia, a Índia, etc., né? Devemos recorrer para a comparação às definições de Asclepius, tais como foram recentemente compiladas e comentadas pela doutora Anna Kingsford. Algumas de suas sentenças coincidem de maneira notável com a doutrina esotérica oriental. Novamente, a HPB fala sobre a doutora Anna Kingsford, né? Ela foi, novamente, ela foi uma das primeiras médicas do século XIX, né? Que antigamente era só médico, só homem se formava em medicina, né? Então, houve uma primeira médica que fez a sua, se graduou em medicina na Europa, depois ela foi a segunda que se graduou, e aí abriu as portas para que as mulheres também entrassem pelo campo da prática da medicina, né? Então, e a Anna Kingsford, eu sempre falo, é uma referência da HPB, e eu cito que é uma fonte muito boa de estudos para todos, né? Eu até citei no encontro passado que todos podem entrar no YouTube e colocar site Anna Kingsford. Isso. Só colocar assim no Google, foi assim, site Anna Kingsford. Então vai aparecer um site, tem muitos trabalhos lá, e podem ser baixados de graça, né, gratuitamente, né? Inclusive um livro dela espetacular, extraordinário, chamado Vestida de Sol. Vale a pena, é uma indicação muito boa para todos. Apesar de não serem poucas as passagens em que se observa a impressão inconfundível de um dedo cristão posterior, as características dos gênios e dos deuses são ali, de um modo geral, a dos ensinamentos orientais, ainda que no tocante a outros pontos haja proposições que se distanciam largamente de nossas doutrinas. É claro que, veja bem, todo o conhecimento que nós temos hoje no campo da religião, no campo da filosofia, provém desses conhecimentos antigos. Só que, dependendo daqueles que manipulam esses conhecimentos podem ser mantidos na sua essência primordial, né, ou deturpados, ou adaptados aos interesses dos dogmas. A gente sabe disso, né? Muitas vezes, frequentemente, esses conhecimentos são adaptados aos interesses dos dogmas das religiões. Isso.
inclusive deturpando, acabam deturpando os ensinamentos originais. Então, é por isso que, novamente, nós estamos afirmando, é muito importante para aqueles que queiram seguir o caminho da iniciação, que se filiem a uma escola de iniciação verdadeira, que siga rigidamente as vertentes, os padrões da filosofia transcendental cósmica. Senão a pessoa vai ter problemas, vai ter uma série de informações que não são corretas, são dogmáticas e não a levarão a lugar algum, perfeito? Então, isso é muito importante. Então, a gente vê como a HPB ela tem essa genialidade de descrever todo o conhecimento de maneira ampla, isso? Dando aquele conhecimento amplo da doutrina secreta, mas também levando aos estudiosos a tomarem cuidado com aquilo que leem. Isso? As pessoas têm que ter muito cuidado com aquilo que leem. Não devem acreditar e confiar naquilo que leem. Devem analisar, pesquisar, comparar e ver se tem realmente algo pertinente ao conhecimento iniciático, né? Esse é o ponto da iniciação. Isso. É por isso que iniciar-se, né? Iniciação é início da ação. Não é isso? A pessoa que não iniciou a ação, ela apenas ouve e repete aquilo que ouve. Na iniciação, não. A pessoa recebe os conhecimentos, olha, estuda, lê, compara, medita e tira as suas próprias conclusões. Isso o nosso mestre fala. Então, é uma atitude ativa. Ativa. Então, por isso que é a iniciação, né? É o início da ação do indivíduo no sentido de fazer o processo do seu autoconhecimento, né? Olha só que coisa importantíssima essa questão, né? Em relação aos gênios, os filósofos herméticos chamavam theoi, deuses, gênios ou daimones, as entidades que nós denominamos de devas, deuses. Dian Chorans, dos budistas, né? Os daimones correspondem no sentido teológico oriental e latino aos espíritos tutelares da raça humana, aqueles que moram na vizinhança dos imortais, de onde velam sobre as coisas humanas, como disse Hermès. Esotericamente são chamados Chitkala, alguns dos quais os que deram ao homem da sua própria essência os princípios quarto e quinto, e os outros são chamados de Pitris, quarto e quinto princípios, né? Olha, o quarto princípio, justamente, o mental, né? O mental concreto, e o quinto princípio, o mental abstrato. Não é isso? Explicaremos isto quando chegarmos à produção do homem completo. Isso, então, o HPB diz. Isso a gente entende quando a gente entende justamente o mecanismo que dá formação ao ser humano completo. A raiz do nome é Chit, aquilo que determina a escolha para o uso da alma, das consequências das ações das espécies de conhecimento, ou seja, a consciência, a voz interior do homem, que é o mais importante. Entre os yogis, o Chit é o sinônimo de Mahat, a inteligência primeira e divina. Mas na filosofia esotérica, Mahat é a raiz de Chit, seu nome, seu germe, Chit, é uma qualidade de Manas, em conjunção com Budi, uma qualidade que atrai a si, por afinidade espiritual, um Chitkala, quando se desenvolve suficientemente no homem. Eis porque isso que se diz que Chit é uma voz que adquire a vida mística, convertendo-se em Kuan Yin. Então, isso é muito importante, esta questão toda que a HPB nos remete, né, nos seus estudos, né? Então, inicialmente, nós vemos, então, a grande cuidado que a HPB tem justamente na transmissão desses conhecimentos, de fazer com que as pessoas, como o mestre, como o professor Henrique de Souza também nos deu essa orientação de tomar cuidado com aquilo que nós recebemos de informação. Numa das mensagens das revelações que o nosso mestre fala, ele chega até ao extremo de dizer que qualquer ensinamento que nós recebamos, pode ser de Buda, de Jesus o Cristo, dele, ou de HPB, ou de qualquer grande mestre, não deve ser aceito sem a devida ponderação, a devida mentalização, a devida análise, é isso? Reflexão, isso é muito importante. Tudo deve passar por uma reflexão profunda. Esse é o princípio básico da iniciação.
do autoconhecimento, ou seja, cada um deve tirar o conhecimento dentro de si mesmo. Veja, é básico. Nós temos o conhecimento dentro de nós mesmos, só que o conhecimento está num estado ainda adormecido. Nós precisamos despertar esse conhecimento. Então, esse é o caminho maravilhoso que a HPB nos mostra, e o professor Henrique José de Souza também nos mostra, né? Então, algo extraordinário, fantástico, maravilhoso. Né? Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, né? Para as suas considerações, para enriquecer o tema e também abrir para comentários gerais de todas as pessoas que estão participando do encontro. Né? Esse trecho que o senhor coloca para a gente, professor, é fascinante, né? E isso que o senhor finaliza, né, com o professor Henrique José de Souza, né, faz a gente refletir sobre aquilo que o senhor colocou no início. Por exemplo, tudo que nasce é ilusório, né? Não é o real. Será que, e quando o nosso mestre JHS fala que tudo tem que ser refletido, será que o propósito não é esse, professor? Que a gente vem aqui com essa maia, né? com essa bruma em torno da gente, para a gente refletir e descobrir o real sentido de tudo? Exatamente. Veja bem, todo esse processo que nós temos, no que nós entendemos por evolução, é justamente um processo de fazer com que nós tiremos dentro de nós mesmos aquilo que está dentro de nós. Agora, qual é o método que nós temos que fazer para fazer com que esse conhecimento venha para fora? É vencer as nossas próprias limitações, a nossa personalidade. O que impede o entendimento desses estudos, desses conhecimentos profundos que temos dentro de nós, são as limitações da nossa personalidade. É isso? Nós chamamos de ideologia. As ideologias que fazem parte da nossa. Ideologia de todo sentido, né? Toda forma, não vou citar aqui, toda forma de ideologia, inclusive a ideologia também dogmática, religiosa, né? Certo, né? Ou não religiosa, materialista também. A ideologia, o materialismo é uma ideologia também, né? Não tem um fundamento iniciático, é isso? Então, essas ideologias fazem parte da nossa personalidade. E o que nós temos que fazer é justamente suplantar essas ideologias, superar essas ideologias. Ou, de maneira mais simples, vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos. Isso dentro da eubiose, eu quero dizer, todos aqueles que entrarem no caminho da iniciação, que é dado na eubiose, né, e foi proporcionado pelo nosso professor Henrique José de Souza, já no segundo nível, que chama-se Yama, ele tem toda a possibilidade de encontrar os recursos para vencer a si mesmo. Tem todo um processo. Né? Justamente que nós chamamos de nidanas. Nidanas são aquelas tendências que nós temos lunares antigas, né, que nos mantêm aferrados ao conhecimento não evolutivo. Né? Então, isso é muito importante. Então, é necessário que todo esse conhecimento passe pela análise nossa do mental superior, ou seja, da tríade superior, mental superior, sintético, de Buda e de Atman. Passando por esse conhecimento, pelo crivo do conhecimento da tríade superior, nós temos possibilidade de extrairmos dentro de nós mesmo o conhecimento que está em nós mesmos. Né? Olha, agora eu digo assim, por que o conhecimento está em nós mesmos? Isso é conhecido desde a antiga Grécia, né? Lá no tempo de Apolo, no frontão do templo de Apolo, estava escrito: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. E Jesus, o Cristo, né, João 10, está lá escrito no Evangelho, ele diz: vós sois deuses. Pronto. Não tem mais o que falar sobre isso. Esses dois ensinamentos são fundamentais. Um do tempo de Apolo, da antiguidade, e outro do nosso grande mestre Jesus, o Cristo, né? Dizendo que o conhecimento está dentro de nós. Nós temos Deus em nós. Deus está dentro de nós. Ele está adormecido. Está adormecido, né? É por isso que até no meu livro eu falo, a aurora dos deuses no braço de Órion. Nós estamos passando, nesse momento, por uma aurora dos deuses. Não é isso? Uma aurora dos deuses. Esses deuses estão renascendo em nós.
Agora, é necessário que haja um processo, um método. Isso, para esse processo, esse método, esse caminho da iniciação, não é aleatório, ele tem que ter um método, tem que ter uma vertente justamente relacionada com a tradição iniciática, para que a pessoa não enverede por caminhos que não deem sustentação a esse processo de expansão do conhecimento. Então, como o nosso irmão Carlos falou, isso é muito importante, né? Esse cuidado que temos que ter justamente com acesso às informações e também com o trabalho de manuseio dessas informações para tirar dessas informações algo que produza em nós a possibilidade de atingirmos esse conhecimento dentro da nossa própria consciência. Isso é o mais importante, atingir o conhecimento dentro da nossa própria consciência. O professor, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: boa noite a todos. O homem de 3005 será o portador do mental abstrato. Tal hoje é o portador da razão? Veja bem, olha, nós vemos a razão. Nós dizemos assim, a razão que é aquilo que é razoável, aquilo que tem base mental, etc. Agora, o mental concreto, ele tem uma parte inicial do desenvolvimento da razão, a razão quer dizer, do racional. O racional quer dizer, a razão vem do quê? Do raciocínio, né? A razão é extraída do quê? Do raciocínio, né? Do raciocínio, né? Então, disse o seguinte: os animais, né, nós não fazemos parte dos animais, nós não fazemos parte do reino hominal. Os animais, dito irracionais, né? E não são bem irracionais, mas eles têm uma quantidade de raciocínio ainda embrionário. Se eles têm uma quantidade de raciocínio embrionário, então eles não podem ainda raciocinar com perfeição para atingir conhecimentos superiores. Mas nós temos, baseado aqui no nosso mental concreto e no mental abstrato. O mental concreto desenvolvido fundamentalmente na Atlântida e o mental abstrato que está sendo desenvolvido agora na raça ariana. Então, o homem de 3005 será portador do mental abstrato. Sim, exatamente. Deve ser, com certeza. Devemos dizer o seguinte, olha, o mental é constituído... Agora vamos entrar num detalhe técnico. Vamos entrar num detalhe técnico para entender. O mental é dividido em 7 subníveis. 7 subníveis. Temos 5, 7 subníveis. 7 subníveis. Né? Os 4 subníveis inferiores correspondem ao mental concreto. E os 3 subníveis superiores correspondem ao mental abstrato. Justamente, os 4 subníveis inferiores foram desenvolvidos plenamente pela raça atlântica. E os 3 subníveis superiores do mental, que é o mental abstrato, está sendo desenvolvido pela raça ariana. Mas apenas o primeiro subnível aqui, o antepenúltimo, temos o antepenúltimo, o último e o primeiro, né? Então, o antepenúltimo, de baixo para cima, subnível, está sendo desenvolvido agora pela raça ariana. É isso? Então, nós temos ainda que desenvolver esse antepenúltimo, este penúltimo e esse primeiro aqui, né, para desenvolvê-lo. Com certeza, lá pelo ano 3005, nós teremos uma faixa, eu só estou dizendo uma faixa da humanidade com o mental superior desenvolvido. Eu não vou dizer, olha, vamos agora analisar bem. O desenvolvimento não é simultâneo entre as pessoas. Cada um evolui dentro de um determinado, né, projeto evolutivo, numa velocidade específica, dependendo da sua vida ancestral, dependendo do movimento atual do seu desenvolvimento e assim por diante. Mas é claro que, em 3005, uma boa parte da humanidade já terá esses 3 subníveis do mental superior desenvolvido. Isso, que é uma quinta coisa, essa é a quinta coisa. Isso, porque a sexta coisa é Budi, e sétima é o nosso Cristo interno, esse é Atman. Então, uma grande parte da humanidade, ou uma parte considerável, já deve ter realizado o desenvolvimento deste mental abstrato. Não é isso? Uma outra parte, talvez não. Talvez tenha desenvolvido apenas o penúltimo, até o penúltimo estágio. Aí são dependendo do grau evolutivo. Né? Mas
com certeza, no ano de 3005, a mente humana já estará num processo de desenvolvimento bastante acentuado com relação a esse projeto evolutivo. É claro que, ao mesmo tempo que o mental se desenvolve, Budi também se desenvolve. Isso é importante. Não é só a mente, é Budi, que é a intuição. Quando o mental superior se desenvolve, Budi, a intuição, vai se desenvolvendo também. Agora, então, a gente fala para o nosso irmão Júlio, né? Fala o seguinte: o homem vai ser mais racional. Na verdade, o homem vai usar a razão para acessar esses estágios superiores. Mas a razão tem limitação. Tem limitação. A lógica, a razão, o raciocínio tem limitações. Porque o próximo passo, além da razão, do raciocínio, é justamente a intuição. Isso. Depois da intuição vem a contemplação. Isso. O processo é esse. O processo é esse. Olha, quando desenvolve o mental completamente, ele tem o poder mental de entender as coisas de maneira sintética. Mas Budi também se desenvolve em paralelo. Então, ele adquire a possibilidade de entender as coisas de maneira intuitiva. Então, ele não precisa ficar analisando tudo. Intuitivamente, ele vai recebendo aquilo. Mas existe um estágio superior na tríade, que é justamente o estágio átmico, o nosso Cristo superior, em que o conhecimento já não é tanto nem mental, nem intuitivo, é o sistema contemplativo. É como fizemos, né? O observador observa o objeto. Quando ele se torna um Cristo, um adepto, esse observador funde-se com o objeto. Isso, então, o observador funde-se com aquilo que ele está observando. Então, ele observa tudo aquilo dentro dele mesmo. Isso é uma coisa muito importante. Ele observa dentro dele mesmo aquela coisa. Né? O amor universal é assim. O amor universal é assim. É isso. Quando Jesus fala assim, ama ao próximo como a ti mesmo, essa fusão. É a fusão de uma consciência com a outra, a fusão. Isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso. Amar a si mesmo não é amar. Amar a si mesmo não é amar a personalidade, o egoísmo, não. É amar o Deus interno que existe em nós. Olha só, vamos definir bem. Amar a si mesmo não é amar a personalidade. É amar aquilo que está por dentro da personalidade, o nosso Deus interno. Por isso Jesus fala, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só, olha aqui, não há palavras melhores para definir isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ama a Deus sobre todas as coisas, ama a Deus que está dentro de você e você vai amar o próximo como a ti mesmo. É a fusão, é a unidade. Essa é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão Júlio. Realmente um assunto complexo, não é fácil de entender. Complexo. É um assunto complexo, professor. Inclusive, eu acho que o senhor já até respondeu a dúvida do Guilherme Guazelli Neto. E o agora, né? E o homem de agora, né? O homem de agora? É. Ele faz essa pergunta? Ele pergunta aí o agora em relação a esse homem de 3005, né? Bom, vai haver uma. Agora, o Guilherme Guazelli, eu estou vendo aqui. E o agora? O agora vai ser, 2005 vai ser o agora. Vamos dizer assim, vai existir uma humanidade, né, um ser humano, com uma consciência bem diferente do que nós temos hoje. Isso vai ser nós não vamos ter as mesmas características que nós temos hoje. Agora, não vai ser toda a humanidade, né? Uma parte da humanidade não chega lá. Uma parte da humanidade, uma parte não, a maior parte da humanidade não vai chegar lá, porque tem muito pouco tempo, 1000 anos é muito tempo para fazer todo esse processo. Né? Mas uma elite espiritual e uma faixa circundante a essa elite espiritual vai chegar lá, que tenha desenvolvido com bastante profundidade o mental abstrato. Esse vai ser o agora daquele momento, né? Um ser humano modificado, né? Agora, eu acredito plenamente que quando o nosso mestre afirma que o Agartha vem para a face da Terra, é sinal de que nós já estaremos, naquele momento, entendendo com bastante profundidade a questão do amor universal. O amor universal, né? Então, isso é muito importante.
Sempre lembrando também que aqueles, veja bem, vamos fazer uma ressalva, aqueles que não chegarem nesse ponto não vão perder a viagem. Veja bem, eu disse assim, grande parte da humanidade não vai chegar em 3005. Não vai chegar em 3005 no planeta Terra. Né? Mas ele vai, grande parte da humanidade vai ser tirado da Terra e conduzido para outros globos evolutivos, para realizar o seu processo evolutivo nesses globos, que o nosso mestre chama de globos obscuros, mas são globos ainda em estado primitivo de desenvolvimento. Mas todos, ninguém vai perder o caminho da história, todos vão se desenvolver. A lei é justa e perfeita, dá oportunidade para todos. É isso. Agora, aqueles que não tiverem condições de atingir o 3005 vão atingir mais tarde, mas num momento posterior atingirão esse estado de consciência. A Alice OP, ela fala o seguinte, professor: melhor estudar meditando, chamar pela consciência para se colocar à frente do intelectismo, né? Penso que estudar é um momento de muita responsabilidade, e se a intuição estiver presente no momento em que nos colocarmos diante do estudo, os resultados são benéficos. Sim, sim, exatamente. Veja. Penso que estudar é um momento de muita responsabilidade, e se a intuição estiver presente no momento em que nós colocamos dentro do estudo, os resultados são benéficos. Exatamente, exatamente. Isso a nossa irmã Alice realmente fala assim. É muito importante que nos estudos dessa ciência iniciática a gente use a intuição, né? Porque a intuição justamente é algo que está à disposição nossa, é só saber utilizá-la, né? De maneira adequada, né? Então, quem está desenvolvendo o mental abstrato está desenvolvendo a intuição. Isso é muito importante para esses nossos estágios de desenvolvimento espiritual. Se nós observarmos na nossa vida prática, a gente que vê, nós podemos perceber que a intuição sempre está presente em nós. E intuitivamente nós recebemos dados, recebemos informações. Por vezes nós não damos muita importância para isso, né? A gente diz, aconteceu por acaso eu cheguei à seguinte conclusão, por acaso algo veio na minha mão, por acaso aconteceu isso, aqui. Não é assim, não é assim. Os processos intuitivos, a lei está sempre agindo, inclusive através do processo intuitivo, dando intuição para que a consciência se eleve e se transforme. O grande projeto, basicamente, qual é o grande projeto do eterno na face da Terra? É o desenvolvimento, a evolução das consciências. Na face da Terra, não, no universo. Estou falando na face da Terra, mas também na face da Terra no nosso sistema solar, mas na nossa Terra, né? Mas no universo, é o projeto de desenvolvimento da consciência. Né? Então, o eterno está sempre presente, sempre dando as informações, e no nosso caso humano, dando intuições. Então, realmente, é como nosso irmão Alice falou, se a intuição estiver presente no momento, claro, a intuição sempre está presente. Nós recebemos essas dádivas da divindade para o nosso progresso espiritual. O professor, a Marley Bichilha, ela fala o seguinte: meditação, esvaziar a taça para que ela seja preenchida pelo conhecimento sagrado. Acredito que o caminho seja esse. Esvaziar a taça para que ela seja preenchida pelo conhecimento sagrado. Acredito que o caminho seja esse. Exatamente. Muito bem, meditação. Olha, a nossa irmã Marley fala uma coisa muito importante, né? Esvaziar a taça. A taça somos nós. Nós somos a taça do Santo Grau. É isso? Por quê? No budismo é dito o seguinte, que nós temos uma taça. Né? Essa taça pode ser feita de ouro, pode ser feita de ferro, de estanho, de cobre, ela pode ser feita de vários materiais. É isso? Mas qual o valor da taça? Qual é o verdadeiro valor da taça em si? É a sua estrutura física? Não, é o vazio. Budismo, hein? Budismo fala isso. O conhecimento budismo. O maior vazio da taça o maior valor da taça é o seu vazio, porque é justamente ali onde há a possibilidade de se projetar o conhecimento superior. A taça do Santo Grau.
Então, nós somos a taça. Nós somos a taça. Em nós está Deus. Jesus falou, vós sois deuses. Dentro de nós existe a divindade. Nessa taça que está em nós, né? Nós somos uma taça. Não é isso? Em nós está essa divindade. Então, esse conhecimento sagrado, então, está em nós. O conhecimento sagrado está em nós. Esse é o objetivo da iniciação. Entender esse conhecimento sagrado que está em nós e começar a rebuscar e trazer para fora. Não é fácil, não é fácil. Agora, o caminho para que este objetivo seja conhecido é justamente vencer a personalidade. É a personalidade que bloqueia. O bloqueio de entrar nesse conhecimento é a personalidade, porque ela desvirtua, ela tira o pensamento do seu caminho correto, né? Então, o vencer a si mesmo é muito importante para que comece o verdadeiro caminho do desenvolvimento, que é o caminho da ação, da iniciação, o início da ação. O professor, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: razão como mental concreto. Exatamente, a razão, o racional, ele usa bastante o mental concreto, né? O mental concreto. Porque o mental concreto, o racional, ele fica girando, girando, girando. O nosso mestre, inclusive, o professor Henrique José de Souza, ele diz que a pior rotina que existe é a rotina mental. A rotina mental. Então, se o indivíduo começa a pensar numa coisa, ele fica girando, girando, girando e não sai daquilo. Não é isso? Agora, interessante que o mental é assim, é como se eu tenho um livro aqui, né? O mental é como se os conteúdos mentais estão nesse plano, uma mesa, em cima de uma mesa, né? Eles vão circulando em cima da mesa. E não sai daquilo, não sai daqui, ficam girando, girando, girando. O mental abstrato, não, ele se eleva acima desse plano. Olha só, olha só. O mental abstrato superior, ele se eleva acima desse plano. Veja bem. Então, olha só, então eu posso dizer, uma linguagem matemática, eu posso dizer assim, o mental concreto, ele interpola. O mental abstrato extrapola. O mental concreto, o mental abstrato, ele tem a possibilidade de elevar-se acima do plano do mental concreto e ter uma visão geral de cima, ter uma visão abrangente, ter uma visão abrangente. Isso é o mental abstrato. Por isso que é mental sintético, né? Porque ele se eleva acima do mental concreto e tem uma visão de cima, geral. Ele tem uma visão geral. Então, ele junta todos os pontos. Então, isso é muito importante porque é um caminho para a intuição. Quando o indivíduo, a consciência consegue ter essa possibilidade de fazer a extrapolação, elevar-se acima desse plano da mente e observar de maneira panorâmica tudo o que acontece, também está desenvolvendo a intuição em paralelo. Então, realmente, é um passo gigantesco para o conhecimento iniciático do indivíduo, um passo gigantesco. As, as, as muralhas se derrubam, se desmontam, as muralhas se desmontam e como as muralhas de Jericó, né, que foram desmontadas pelas trombetas. Né? O sonido, aquele som derruba as montanhas, derruba as muralhas. Isso. Então, o conhecimento torna-se passível de atingir um estágio cósmico de amplitude. Isso é muito importante. Esse é o destino da humanidade. E o nosso mestre indica o caminho 3005. Não é o final, porque o nosso mestre diz que a partir de 3005 vão ocorrer mais 10 mil anos de intenso desenvolvimento da humanidade. 10 mil anos. Para a humanidade, isso é muito pouquinho, né? Mas para o ser humano, para a consciência humana, é um valor bastante considerável. Né? 10 mil anos de um desenvolvimento extraordinário. Né? Isso considerando o caminho da humanidade para a constituição de uma sexta raça-mãe e de uma sétima raça-mãe. Então, é um horizonte fantástico que vai se abrindo. O importante é entender esse mecanismo, né? O mecanismo de como está acontecendo isso. Né? E através da HPB e através do professor Henrique de Souza, a gente tem essa possibilidade de entender esse mecanismo
do desenvolvimento da consciência humana em direção do seu futuro cósmico. O professor, o Gerson Ribeiro coloca o seguinte: cada ser humano evolui conforme a tônica de sua mônada. Exatamente. Na verdade, o Gerson falou uma coisa importante: cada ser humano evolui de acordo com a tônica de sua mônada. Exatamente. Aqui nós vamos ter um momento que nós vamos analisar a constituição da mônada, né? Não hoje, mas a mônada se divide pode ser 7 tipos de mônadas. 7 tipos. 7 tipos, né? Então, cada pessoa, cada ser humano que tem a mônada em si, segue um caminho desse. Segue um caminho, tem uma tônica específica. Isso é verdade. Cada pessoa, cada ser humano tem uma tônica específica de acordo com essa característica da sua mônada. Mas isso não é definitivo, não, porque isso conflui para um conhecimento, para uma unificação, né? Para uma unificação. Devemos dizer também que o conhecimento monádico não fica restrito à mônada, àquela mônada. Existe um compartilhamento, isso é muito importante. Na evolução espiritual do universo, existe um compartilhamento de entendimentos. Na medida que nós vamos nos elevando, produzindo nossa evolução, nós vamos nos aproximando, reconstituindo a unidade em nós. Então, tudo aquilo que eu não aprendi através da experiência, eu posso, por compartilhamento, obter esse conhecimento através de outras fontes que passaram por aquela informação. Então, um trabalho coletivo, precisa um trabalho coletivo, né? E esse compartilhamento é uma coisa extraordinária, é como se eu tivesse vivido realmente. Isso é a formação da unidade, né? Então, na verdade, cada mônada tem uma característica, porque ela são 7 tipos de mônadas, né? Mas no final reconstituem a unidade, né? No final da evolutivo, quando há uma volta à casa do Pai, tudo se volta para a unidade. Pois não. Mais alguma coisa, Carlos? Tem sim. A Alice Alpé, é necessário também exercitar o silêncio interior, professor. Exatamente. Agora, o silêncio interior é justamente fazer com que os empecilhos que nos cercam, justamente as ideologias, as ideias dogmáticas, as ideias exteriores, impossibilitem o nosso entendimento interno. Então, esse é o silêncio. O silêncio é justamente um profundo estado de auto-reflexão, né? De aprofundamento dentro de si mesmo para o entendimento da sua própria divindade. É necessário exercer esse silêncio, exatamente. E o Júlio Teixeira coloca o seguinte, professor: o Tao também ensina que a serventia da taça é vazio. Exatamente, o tal, veja bem, a grande serventia da taça é o vazio. Porque, olha bem, o que é a taça? A taça está aqui, né? Ela está constituída, né? E nessa taça é despejado o quê? Despejados os arquétipos. Os arquétipos são despejados na taça. A taça do Santo Grau recebe os arquétipos. É isso. Recebe os arquétipos. Então, a grande experiência, a grande qualidade da taça é o vazio, porque ela pode ser preenchida por arquétipos. Mas o arquétipo ele não é bem nem mal. Não existe o arquétipo bom, o arquétipo mau. Isso não existe. O arquétipo é um só. É um só. Ele desce e faz aquele vazio. Mas, dependendo da consciência que está agindo aquele arquétipo, vai surgir uma coisa boa ou uma coisa má. Não é verdade? Isso o arquétipo a pessoa pode usar esse arquétipo de uma forma positiva ou forma negativa, né? É que nem eu digo, eu sempre dou um exemplo do avião, né? O avião foi inventado, né? O homem não inventou o avião, né? O homem foi um arquétipo. O avião, a aeronave, né, que voa o espaço, é um arquétipo cósmico que desceu na cabeça de determinados inventores, inclusive de Santos Dumont, os irmãos Wright e outros, né? Um arquétipo que desceu na cabeça deles, trouxeram para a face da Terra justamente a plasmação desse arquétipo. Muito bem. Esse arquétipo foi feito, surgiu o avião. É isso. Agora, a gente fala, o avião é usado para o bem da humanidade, o arquétipo é bom.
mas o avião pode jogar bomba ou pode jogar alimentos, não é verdade? O avião pode ser um arquétipo que foi trazido para a realidade humana, física, nessa, mas ele pode ser utilizado de maneiras diferentes. Ele pode jogar bombas para destruir ou pode jogar alimentos para auxiliar pessoas que estão precisando de alimentos, não é isso? Então, ou servir de transporte, né? Que é uma coisa muito importante. Então, esse é o grande significado do vazio da taça, né? Que é justamente receber o arquétipo, é isso? Mas quem vai ser responsável pela utilização do arquétipo é a consciência, aquela, aquela consciência que está ali sustentando aquela taça, que tem a responsabilidade de pegar aquele arquétipo e utilizar de maneira adequada, né? É claro que a própria divindade tem muitos recursos para impedir que determinados arquétipos cheguem demasiadamente precocemente à humanidade. A divindade toma esse cuidado, né? De não trazer esses arquétipos de maneira precoce à humanidade, né? Trazer o arquétipo de maneira no tempo exato para que a humanidade utilize de maneira coerente, né? Esses ensinamentos, né? E, e não só isso, mas também existem os filtros, né? Os filtros desses pensamentos arquetipais, que são justamente os mestres, né? Os mestres são os filtros. Eles têm esse conhecimento, mas eles fornecem esse conhecimento de maneira seletiva. Olha só, isso faz parte da iniciação. Os mestres oferecem esses conhecimentos de maneira seletiva, de tal maneira a não oferecer conhecimentos para determinadas pessoas que vão usar esses conhecimentos para o mal da humanidade. Normalmente acontece isso, né? Mas existe essa preocupação dos mestres por isso que existe o ocultismo, né? A linguagem oculta existe por esse motivo, né? Para manter oculto aqueles que ainda não têm condições de utilizar o conhecimento de maneira adequada. É um mistério muito grande, né? Que requer muita meditação por nossa parte para entendimento, perfeito entendimento. O professor, o Guilherme Guazelli coloca o seguinte: de 13 a 15 de novembro, pré-centenário da SBE em Canarana, em Mato Grosso. Bom, na verdade, né, professor, na SBE, na Sociedade Brasileira de Obiose, nós temos uma efeméride no dia 15 de novembro, né, muito importante, que está ligada à região do Roncador. E se tornou, assim como se diz, se tornou um encontro anual, né? As pessoas se encontrarem na região do Roncador. Exatamente. Então, como todos os anos vem tendo essa reunião, e esse ano não poderia ficar de fora, né? Acho que esse ano está retornando, acho que ficou 2 anos sem esse encontro, né? Esse ano está retornando esse encontro, né, para a comemoração dessa data, né? Importante, e a cidade onde vai ter o encontro também será uma das cidades do sistema do Roncador, que é Canarana, né? Exatamente. Canarana é uma cidade próxima de Nova Chavantina, não fica tão distante, né? Porque a sede templária lá do Roncador fica em Nova Chavantina. O senhor queria falar alguma coisa sobre isso, professor? Eu quero dar destaque à questão do roncador, né? O roncador é a quinta coisa, é a quinta É. coisa que está sendo desenvolvida no Brasil, é o quinto sistema que está ali, né? O que é o quinto sistema? É o segundo trono, é a mãe divina, né? Então, o futuro, quando nós estivermos em direção do ano 3005, com certeza, o nosso mestre diz que Agar está vindo para a face da Terra, com certeza haverá um grande encontro, né, entre a mente humana na face da Terra com o segundo trono, com a mãe divina, né? Esse é o sentido, né? O nosso mestre sempre trabalhou por esse sentido, para desenvolver o quinto sistema e o sexto sistema. Não é desenvolver o quinto sistema, é fazer baixar em nós, na nossa consciência, os arquétipos do quinto sistema e do sexto sistema. É isso? Então, nós baixamos, através da meditação, através das ritualistas, através do estudo, nós baixamos esses arquétipos em nós, do quinto sistema e do sexto sistema, para viabilizar esse importante acontecimento evolutivo da humanidade. E o roncador é justamente isso. O roncador, tanto que a missão de Jesus o Cristo não foi avante,
Não porque ele não conseguiu fazer, mas por falha humana, e foi transferido para o Tibete. E no Tibete também houve problemas, houve a queda do Tibete, e todo aquele conhecimento dos mundos subterrâneos foram trazidos para o Brasil através da Pedra da Gávea, e foi tudo transladado para o Roncador. Não só o Roncador recebeu profundos conhecimentos do Tibete, mas também recebeu conhecimento oriundo de El Moro, nos Estados Unidos, né? Porque o sistema do Roncador, todo esse processo evolutivo, devia ser desenvolvido em El Moro, nos Estados Unidos. Mas devido a situações, isso nós vamos estudar depois, no momento oportuno, devido a situações específicas ocorridas nos Estados Unidos, né, durante o século XX, né, vários fatos determinaram que esse projeto evolutivo fosse transferido em 1956 para o Brasil, para o Roncador. Então o Roncador tem os 3 sistemas geográficos, né? Tem Nova Chavantina, tem lá em Salvador, né? Salvador, e também em São Lourenço. São 3, né? 4, 5 e 6. Então, a quinta coisa está justamente em Nova Chavantina, né? O desenvolvimento é o trabalho do quinto senhor, né? O quinto senhor está ali, né? Que foi desenvolvido pela sua projeção luciferina, Lúcifer, né? Que criou a humanidade, a origem da humanidade. Então, tudo isso é uma história da humanidade que vem desde a Lemúria, vem se desenvolvendo, né? Com as forças luciferinas, que deram a luz para a humanidade, e vai se desenvolver plenamente, justamente ali no Roncador. O Roncador vai ser uma região de enorme importância mundial, né? Mundial. Vai ser, não, já é de maneira ainda potencial, mas vai ser de enorme importância mundial para o desenvolvimento da consciência humana. É por isso muito importante esses encontros que dia 15 se fará em dia 13, 14 e 15, se fará lá no Roncador. Isso é muito de enorme importância evolutiva para o Brasil. Acompanhe, porque é de muita importância isso. E é uma região tão rica em vários sentidos, né, professor? Em natureza e em progresso, aquela região está progredindo muito, né? E é uma mistura de cultura, né? Os índios chavantes com a cultura nacional, então é tudo que envolve, para mim, que envolve a região do Mato Grosso, a região da Serra do Roncador, é magnífico, é fantástico. Eu acho que vale a pena alguém, como se diz, ir lá e conhecer tudo isso, né, professor? E, além disso, quando a pessoa começa a estudar a história da evolução humana pelo nosso professor Henrique José de Souza, né, ele dá uma síntese, começa a entender justamente essa importância dessa integração, né, do Oriente com o Ocidente. É isso? É justamente o itinerário de Ó, né, o caminho da mônada em direção do Ocidente. Né? Então, os grandes mestres prepararam o Ocidente na Europa, né, para esse evento maravilhoso que é justamente o surgimento de uma nova civilização. E também grandes mestres estiveram nas Américas trabalhando, né? Podemos citar vários mestres trabalhando para justamente fazer o acasalamento, fazer a reunião destes 2 momentos importantes, né? Da união do Ocidente com o Oriente. Né? Hoje nós vivemos no mundo um processo muito importante, justamente a integração do Ocidente com o Oriente. É isso, o Ocidente com o Oriente. Então, o Ocidente tem a missão de conduzir o processo evolutivo da humanidade. É a vez do Ocidente fazer isso, né? E especificamente nas Américas, especificamente no Brasil. Mas justamente a união do Ocidente com o Oriente, né? Justamente a miscigenação das raças, das ideias, dos objetivos, formando justamente aquilo que dignifique o processo evolutivo da humanidade. Justamente dando esse conceito que a gente fala sobre o ser humano da uma unidade, né? Formando a unificação da raça humana numa espécie unificada, num princípio básico evolutivo e assim por diante. Então, é muito importante, quem entra na eubiose, faz os seus cursos, tem a possibilidade de estudar com bastante profundidade todo esse processo evolutivo,
Isso é mais uma dica que eu estou falando, né? Esse processo evolutivo não do Ocidente e das Américas também, né? Os grandes mestres ensinando, preparando os povos para esse grande encontro, que não é casual, faz parte do concerto, do nosso concerto universal e faz parte do nosso processo evolutivo na face da Terra. É muito importante, então, esse estudo. Muito importante. E o interessante, professor, é que na literatura, quem quiser pesquisar sobre a região do Roncador, vocês vão ver que muita gente se interessou pela região. Tem um escritor jornalista chamado Vili Aureli, ele já é falecido, né? Que ele começou a investigar toda essa região antes dos irmãos Vilas Boas. Inclusive, ele teve contato com os irmãos Vilas Boas e tudo. E tudo isso seguindo aquele caminho do Coronel Fawcett, né, professor? Exatamente. Do século XIX, né, que veio em busca do Eldorado, professor, né, e chegou eu acho que o Eldorado, na verdade, é a riqueza de conhecimento que aquela região guarda, né, professor? Exatamente. O Eldorado é uma parte mítica, né, que existe da existência de algo civilizatório muito importante na América, né? Então, é muito difícil a gente determinar esse fato, né? Mas, na verdade, o Eldorado representa, em suma, essa possibilidade do desenvolvimento da humanidade rumo a uma nova concepção. E, como disse, a união do Oriente com o Ocidente. E isso feito pela a lei, trabalhando para que isso ocorra, né? Até é muito importante, veja bem, os manus que vieram para Diogo Alves Correia, João Ramalho e outros tantos manus, né? Um outro manu que estava em Cananéia, né? Um manu que viveu em Cananéia também. Aliás, antes da chegada de Pedro Alves Cabral, ele chegou antes aqui, né? Então, a gente pode ver, é impressionante que esses seres, esses manus que vinham da Europa, né, até antes de Cabral e depois de Cabral, eles vinham e era uma regra geral, eles vinham e casavam com o quê? Com a filha do cacique. É impressionante. Eles casavam com a filha do cacique. Por que casavam com a filha do cacique? Porque a filha do cacique já era outro manu, a contraparte dele que estava esperando ali para realizar esse projeto, né? Tanto que Diogo Alves Cabral casou, né, com a Catarina Paraguaçu, né? Catarina Paraguaçu, Isso. é isso? E Isso. Catarina Paraguaçu era uma Índia, né? Como os índios, ela andava sem roupa naquele, todo índio andava sem roupa, né? Despidos, né? Mas Catarina Paraguaçu, ela foi para a Europa, foi levada por Diogo Alves Correia, foi levada para a Europa. Ela se vestiu, na Europa, se vestiu como as damas da corte, e as damas da corte ficaram maravilhadas com Catarina Paraguaçu, uma índia, que tinha um comportamento extraordinário, sabe, nobre, um comportamento nobre. Quer dizer, não era um Manu, né? Um ser de alta excelência espiritual, né? Então, não acontece por acaso. Isso que é importante. O nosso mestre deixa isso bem claro. Não acontece por acaso. Isso é tudo determinado pela lei. A lei vai ajustando as coisas, os fatos, e as consciências vão se unindo, se agrupando, se ajustando para a realização do progresso. É muito interessante esse estudo da história do Brasil, vista sobre o ponto iniciático. Isso na eubiose, um convite. Todos aqueles que entrarem, fizeram os cursos na eubiose vão ter essa oportunidade. E depois também, com as revelações do nosso mestre, né, tem essa visão maravilhosa desse encontro de raças, né, do Oriente com o Ocidente, aqui em terras americanas, para perfazer esse processo evolutivo cósmico na face da Terra. Isso é muito importante, esse entendimento, né? Então, mais um motivo também, entre os muitos e muitos motivos para que a pessoa venha fazer o curso na eubiose e realizar sua pós-iniciação, é justamente esse, conhecer a verdadeira história. O nosso mestre diz que a nossa história ela tem que ser recontada, ser reescrita.
Então, no século XXI, terceiro milênio agora, e não século XXI, durante o terceiro milênio todo, né, nós vamos reescrever a história, reescrever a história. E isso nos bancos da ciência acadêmica. Não é simplesmente a história já está escrita nos mundos subterrâneos. Então, essa história será trazida dos mundos subterrâneos e plasmada nos livros das escolas acadêmicas, das universidades. Vai ser um movimento revolucionário para o entendimento da evolução da humanidade. O professor Júlio Teixeira coloca o seguinte: agora sim, tal como seria possível da quinta essência encontrar ambiente adequado no homem e não como um prêmio divino. Sim, a quinta essência encontra um ambiente adequado no homem, não como um prêmio divino. Não, claro. A quinta essência não é um prêmio divino da humanidade para nós. Isso é importante. Olha, veja bem. Veja bem. Pode aparecer até estranho isso, viu? Mas Deus não dá nada. Ele oferece a possibilidade do desenvolvimento. Veja bem, nós temos Deus em nós, mas deuses esquecidos. Mas o trabalho de despertamento desse Deus, nós que temos que fazer. Não é Deus que vai despertar o Deus em nós. Isso é importante. Não é o próprio Deus que vai despertar o Deus em nós, não. Enquanto nós não quisermos despertar esse Deus vai ficar adormecido. É isso? Então, essa quinta essência que vai ser agora o nosso próximo caminho, nós estamos no quarto sistema evolutivo, né? Chegaremos no quinto sistema evolutivo. Essa quinta essência não será uma dádiva, mas uma conquista. Isso é importante. Veja bem, a evolução não é uma dádiva de Deus, é uma conquista de cada um. Deus estabelece os caminhos, estabelece os mecanismos, estabelece as possibilidades, estabelece as potencialidades, ele dá as potencialidades, mas é a própria consciência que tem que desenvolver essas potencialidades a fim de realizar o processo evolutivo. É o vencer a si mesmo, transformar-se, o processo de autotransformação, autoconhecimento. Né? Então, quando o indivíduo emerge daquela consciência deífica que está adormecida, ela emerge na sua magnitude deífica completa, né? Por seu próprio mérito, por seu próprio valor, por ter desenvolvido aquilo dentro de si mesmo. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento através desse processo do entendimento da iniciação. Isso é muito importante. Professor, o Guilherme Guazelli Neto faz só um comentário. Cacique Tibiriçá é o meu 22º avô. Olha que interessante. Parabéns, parabéns. Eu espero que você resgate toda essa história, Guilherme, para um dia contar para a gente, parabéns, viu, Guilherme? Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Parabéns. Meus parabéns. Professor, e hoje foi um dia muito oportuno, a gente falou várias coisas sobre Blavatsky, sobre o hermetismo, né, e sobre o nosso mestre José Henrique de Souza, e uma frase dele muito impactante, né, é sobre das trevas à luz, né, do ilusório ao real, da morte à imortalidade. Como que a gente consegue trabalhar tudo isso, professor, nessa nossa existência? Pois é, das trevas à luz. Né? Então, nós temos que sair justamente da inação para a ação. Na verdade, sair das trevas à luz é sair da inação para a ação. Veja bem, inação quer dizer não fazer nada, ficar quieto e seguindo no fluxo das águas. Né? Agora, o processo da iniciação, né, é início da ação. Então, o indivíduo começa justamente a agir no sentido do seu próprio desenvolvimento. Né? Isso é muito importante. Você falou, inclusive, do ilusório ao real, né? Do ilusório ao real. Né? Então, a gente pergunta assim, o que é o ilusório? O ilusório é a nossa própria personalidade, a nossa consciência humana. Né? Nós vivemos esse ilusório. Né? Nós pensamos que temos um nome, temos aí uma posição, exercemos uma determinada função, etc., etc., né?
Mas isso aí é apenas um fato ilusório da nossa vida, né? A realidade é muito mais do que isso, é infinitamente superior a isso, né? E quando o indivíduo chega a essa realidade, ele vence a si mesmo, né? Novamente, o que Jesus, o nosso excelso mestre Jesus o Cristo falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecereis a verdade, conhecereis o Deus que existe dentro de vocês, e essa verdade vos libertará. Libertará do quê? De nós mesmos. Nós nos libertamos de nós mesmos, da nossa pequenez, da nossa consciência humana, né? E nós não somos humanos, estamos passando pela experiência humana. Nós nos libertamos justamente da nossa consciência humana que nos mantém fechado dentro de um panorama restrito, no quarto sistema, para atingir o quinto sistema. É isso. O que é atingir o quinto sistema? É chegarmos a um ponto de consciência super-humana, tornarmos adeptos, nos tornarmos adeptos super-humanos. Esse é o destino da humanidade, de todos nós. O destino de todos nós é chegarmos, no próximo passo evolutivo, à consciência de um adepto. E, com isso, nos tornarmos seres super-humanos. E, nos tornando seres super-humanos, nós podemos, então, caminhar para um estado subdivino e divino e voltar à casa do Pai. Esse é o grande mistério. Mas é necessário, então, empenho. Duas coisas é necessário: empenho e fidelidade à lei. São duas coisas muito importantes, né? O empenho com a obra do Eterno, né? E fidelidade à lei. Isso é muito importante. O resto, a divindade nos oferece minuto, segundo a segundo, cada fração de segunda, a divindade vai nos oferecendo as intuições, as possibilidades, os arquétipos vão descendo na nossa cabeça e a gente vai realizando todo o projeto, né? É preciso ter simplesmente esses dois pontos, né? De persistência no trabalho e fidelidade à lei. Quando eu digo fidelidade à lei, eu digo fidelidade aos mestres também. E da morte à imortalidade seria o quê? Seria a gente ser uma elite espiritual, professor, fazer parte da Nosso mestre fala, a morte é a maior das mentiras. das ilusões. Isso aí, o Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso citou isso nas suas epístolas, né? A morte é a maior das mentiras, né? Agora, o que é a morte? A morte existe? Existe uma morte. Existe uma morte mesmo. Sabe o que é a morte? É o estacionamento evolutivo. Essa é a morte. O indivíduo que não está evoluindo, está estacionado, está morto. Ele pode fazer isso. Ele pode ficar subjugado àquelas forças e ficar parado séculos, séculos, milênios, milhões de anos, fica parado, não evolui. Ele está morto. Por quê? Por que está morto? Porque ele não está criando nada, não está desenvolvendo nada, não está participando do processo evolutivo. Não participar do processo evolutivo é estar morto. Estar morto. Estar morto, o que é? Estar vivendo na ilusão. É isso? Então, por isso que conduz das trevas à realidade. Quem está morto, não está evoluindo, está na ilusão. Ele fica naquela ilusão de que aquele é o mundo dele. Isso é ilusório. Ilusório. Ele fica para sempre naquilo. Né? Agora, é claro que a lei sempre tem um motivo de fazer com que essa consciência saia desse marasmo, né? Desse estado de estacionamento, através do karma. Né? Aí age o karma. O karma vem e age e faz então, para fazer um impulsionamento dessa consciência em direção do seu destino evolutivo. É a lei humana, é a lei universal justa e perfeita. Né? Todos chegarão lá. Todos deverão chegar à casa do Pai. Isso, conforme a parábola do filho pródigo do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos chegarão à casa do Pai. O professor, o Júlio Teixeira faz um comentário muito interessante. Ó. Atenção, atitude e ação, os 3 As. Com os 3 Hs pilares, honra, honestidade e humildade. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. A honra, a honestidade e a humildade. A humildade é fundamental. Fundamental. A pessoa pode estudar, mas a humildade é baseado naquele princípio do velho do Sócrates, né?
que não era dele, era do tempo de Apolo, né? Ele diz tudo que ele falou, resumiu tudo como isso: tudo que sei é que nada sei. Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, a gente não deve ficar assim, ter o egoísmo de saber que nós sabemos muita coisa, e sabemos, não sabemos nada. O que nós sabemos é apenas uma poeirinha de areia no deserto. Isso é humildade. A humildade é muito importante. E todo grande mestre é humilde na sua posição. Tanto que o nosso Senhor Jesus Cristo lhe falava: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Não é verdade? A honestidade também. A honestidade é fundamental para que, ou seja, ser honesto consigo e para com os outros, agir de maneira ética, de maneira responsável com todos. Isso é muito importante. E a honra é justamente ter aquela noção do cumprimento do dever, né? Luta pelo dever. É uma honra. A honra é justamente lutar pela lei. Não existe maior honra que dignifica o homem do que lutar pela lei universal. A maior honra que o indivíduo pode ter na face da terra é realizar a obra do eterno na face da terra. Essa é a maior honra que alguém pode ter. E é claro que isso deve ser feito com honestidade e humildade. Parabéns, Júlio. Muito bom. O Guazelli, ele complementa, professor. Quando a mãe dele fez a árvore, falei para ela que se andasse mais um pouco, descobriria que somos filhos de Deus. Exatamente. Exatamente. Nós todos temos. Todos somos filhos de Se a Deus. gente fizer a nossa árvore genealógica, é difícil fazer isso com muita expansão, né? Mas se a gente conseguisse fazer uma árvore genealógica, a gente descobriria coisas fantásticas, né? A respeito da nossa ascendência, né? Da nossa É verdade. É verdade. Então, e tem uma coisa. E na maioria das vezes, os nossos ascendentes somos nós mesmos, né? Não adianta botar a culpa nos ancestrais, viu? Não adianta botar a culpa nos ancestrais, porque nós fomos os ancestrais também, né? Nós também fomos os nossos ancestrais, é verdade, professor. Somos reencarnação, né? Somos a reencarnação daquilo que um dia a gente foi, né, professor? Exatamente. Bom, professor, agora chegou o momento de eu dar os recados, né? A nossa próxima roda de conversa, né? Do canal 3005, né? Que será no dia 9 de novembro, às 9 de novembro de 2021, terça-feira, volta ao horário de 20h40, né? E o tema será sobre as inclinações para tendências positivas e negativas da personalidade, né? É um tema muito interessante, né? Porque vai falar sobre as escandas e as nindanas, né? As tendências do futuro, né? De vir a ser, né? Com as escandas. E as nidanas, as tendências do passado, maus hábitos, né? Inclusive de passados, de vidas passadas, né? Que professor que a gente traz para estar resgatando, corrigindo tudo, como elas se equilibram, né? No chakra cardíaco, né? Como tratá-las visando a expansão da consciência. Então, quem traz esse tema, quem vai passar toda essa informação para a gente é o nosso venerável irmão Tarcísio Espósito Filho, né? Engenheiro, pesquisador, ele lá de Rio Claro, né? Uma hora ele está em Rio Claro, outra hora ele está em São Pedro, mas é tudo ali pertinho, interior de São Paulo. A mediação será feita pela nossa querida Daniela Troncoso e o nosso querido Eduardo Nunes. Será agora na terça-feira, né? Então, aqui, ó, aqui é as escandas e as nidanas, o anjinho e o diabinho, né? Isso. Bom, aqui é sobre uma ação entre amigos que está acontecendo lá no encontro, né, de Canarana, né, que vai ser sorteado esse quadro, mas pelo que eu estou acompanhando, eu acho que já foram vendidos quase todos os números. Ainda bem, porque tem um projeto lá para ser usado esse recurso lá em Canarana, né? É um quadro muito bacana, muito legal, e realmente foi um sucesso, ainda bem, né?
E, enfim, era isso. Eu quero agradecer a participação de todos, tá? Eu quero os comentários, foi muito interessante o comentário, as perguntas e tudo mais, e participem, né? Então, participe da roda de conversa na terça-feira e participe também dos nossos encontros aqui com o professor Walter de Andrade, todos os sábados. Uma boa noite a todos, tá? Um bom final de sábado, um bom final de semana e um bom domingo. Até! Muito obrigado a todos. Luz, paz e amor para todos. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.